vai falar sobre testes de hipótese, sobre tabelas de contingência. Então, trabalhar com contagens, frequências, associando duas coisas, dois fatores, ou testando homogeneidades, enfim, sempre trabalhando com frequências. E o que a gente vai usar é um teste muito parecido com aquele teste Q quadrado que a gente viu na aula 7, para fazer teste de hipótese sobre variância. Naquele teste, a gente sabia qual que era o sigma quadrado, né, a variância daquela população, tirava suas amostras e você esperava produzir uma distribuição ao acaso dessa razão de variâncias aqui, corrigida pelo N, que seguia essa distribuição Q quadrado analítica, amostrando uma população. Você encontraria uma distribuição dos Q quadrados seguindo essa função aqui empírica, que chamei a função Q quadrado. Aqui a gente vai usar a mesma função, mas a gente vai computar a estatística Q quadrado de uma outra forma. A gente vai computar essa estatística com base nas frequências, né, nas contagens, nas frequências absolutas em cada casela aqui, né? A ideia é olhar o que foi observado em cada casela e subtrair do que seria esperado para aquela casela. Essa diferença a gente eleva ao quadrado e divide pelo esperado. Você faz isso para tudo, né? Soma isso ao longo de todas as caselas. E daí você tem um Q quadrado observado. Esse Q quadrado observado, você compara com o Q quadrado ao acaso. Se você estivesse sempre amostrando uma mesma população, você tem uma flutuação estatística ali, uma variação por amostragem, e essa variação, se você fizesse várias vezes várias amostragens, computasse o Q quadrado dessa forma múltiplas vezes, você teria essa distribuição Q quadrado ao acaso, que se encaixa perfeitamente na função Q quadrado. A gente vai usar essa distribuição, então, para trabalhar com dados de frequência, avaliar se as diferenças observadas são dadas pelo acaso, fazem parte da distribuição, da flutuação estatística ali, a variação natural ao longo das amostragens, tá? Então, a hipótese nula é que essa distribuição segue uma distribuição teórica. E essa distribuição teórica pode ser definida de diferentes formas. Pode ser, por exemplo, uma distribuição homogênea, você tem uma contagem das faces de cada dado, né? Então, o lado 1 apareceu 30 vezes, o lado 2 apareceu 25 vezes. Para cada face, você tem um valor de frequência absoluta, uma contagem, né? E você quer saber, esse dado aqui é honesto? Todas essas faces aparecem com a mesma frequência? Você pode usar um teste Q quadrado colocando uma distribuição esperada homogênea. Você vai ter a contagem ao longo de todas as faces e você quer saber, olha, esperando que seja tudo homogêneo, eu esperaria encontrar uma diferença entre os observados e os esperados ao acaso. Então, esse é um tipo de teste que dá para fazer. Um outro tipo de teste é um teste de aderência. Então, que você tem uma distribuição dada por teoria, que você sabe, por teoria, quanto que deveria ser, né? Então, aqui, por exemplo, nos experimentos do Mendel, com ervilhas, quando você pega duas plantas heterozigotas, né, duas plantas aqui, elas têm o fenótipo amarelo, mas elas são heterozigotas, né? Elas são azão-azinho, duplo recessivo associado a ervilhas verdes, e azão-azão ou azão-azinho associado a fenótipo amarelo, né? Então, a plantas amarelas. Então, quando você cruza duas plantas heterozigotas, você tem uma contagem, né? Uma contagem de ervilhas amarelas e de ervilhas verdes. Pela teoria, você espera que seja 75% amarelo, 25% verde. E daí a questão aqui é olhar, olha, essa distribuição que eu encontro adere à minha distribuição teórica? O que eu encontrei nas contagens, na flutuação que deu ali, encaixa no meu modelo teórico de 75% e 25%? Então, esse é um outro tipo de teste que pode ser feito, ver se a sua distribuição observada de contagens adere a uma distribuição teórica, né? Tá? Por último, é um teste de independência, então que você consegue trabalhar com dois fatores, né? Então, esses dois aqui eram um nível só, né? Um fator que você variava apenas níveis, né? Então, nos dados, você tem os 6 níveis, as 6 faces, aqui você tem a cor, mas aqui a gente começa a trabalhar com 2 níveis, né? No nosso exemplo aqui é partido, né? As colunas representam diferentes partidos e as linhas representam sexo. Então, democrata, independente, republicano. Então, você tem os 3 partidos, 3 grandes categorias, né, de partidos lá dos Estados Unidos, associado ao sexo, feminino e masculino aqui. E a ideia é, existe uma independência entre partido e sexo? Esses números que eu encontro aqui, seriam flutuações estatísticas que estariam associadas ao número de pessoas que são mais alinhadas com democratas, mais alinhadas com republicanos, independente. Essas variações que eu vejo no sexo seria uma flutuação estatística de uma igualdade aqui, ou poderia pensar de uma forma diferente, né? Tem um certo número de homens, um certo número de mulheres. O jeito que se distribuem nos partidos também se dá de forma homogênea, né? Ou seja, existe independência os meus fatores ou eles são associados? Então, esse é um outro tipo de coisa
que dá para trabalhar com esse tipo de teste, né? Então, avaliar se existe independência entre dois fatores ali. Você tem a contagem combinando cada um desses fatores. Um nível de um nível de outro. Beleza? Então, são esse tipo de coisa que a gente vai tentar responder com isso. E vamos olhar para o primeiro ali, aquele teste de homogeneidade, né? Vamos olhar para aquela historinha dos dados ali. Estamos usando essa estatística aqui quadrado. Aqui as frequências de cada lado, né? Então, lado 1, lado 2, lado 3, até o lado 6, tem lá as contagens de cada um. E a minha pergunta é, esses valores aqui vêm de um dado honesto? Né? Então, a minha hipótese nula é que as frequências são todas iguais. As frequências esperadas para cada lado sejam a mesma, a probabilidade seja sempre a mesma. E eu quero saber se isso aqui vem de uma flutuação aleatória. Teve 204 lançamentos de dado, né? Qual foi a contagem que a gente observou para cada face? Tá? Então, a primeira face caiu 22 vezes, a segunda face caiu 24 vezes. Dentro desse total de 204 vezes, quero saber, essa diferença entre o esperado e o observado se dá ao acaso? Vamos computar primeiro qual que é o esperado. O esperado é se você pegar essa soma toda, esses 204, e multiplicado por 1,6, né? A gente espera que seja tudo homogêneo. O esperado seria 34 para cada face, que a conta foi feita por primeiro, mas vale para todos, né? Então, o esperado é sempre 34. E daí a gente só joga isso dentro daquela formulinha, né? Então, a gente pega os 22, que foi o observado, subtrai do 34, que é o esperado para aquela face, tá? Eleva ao quadrado e divide pelo esperado, que é o 34 de novo. A gente faz isso para cada face e chega no valor de Q quadrado ali, 15,29. E daí é só comparar esse valor de Q quadrado observado com a distribuição ao acaso do Q quadrado. A gente vai usar a distribuição Q quadrado com grau de liberdade 5, né? Grau de liberdade 5 se refere ao número de níveis menos 1. Né? Então, temos 6 faces, 6 níveis, bota grau de liberdade 5. Né? Então, vou só comparar ali com a nossa distribuição Q quadrado analítica, né? Para grau de liberdade 5. Um valor alto de Q quadrado se refere a uma grande distância, né, entre o observado e o esperado. Grandes distâncias diriam que essa distribuição não é homogênea. A gente tem que rejeitar a nossa hipótese nula de que isso é homogêneo quando o nosso Q quadrado é grandão. Ou seja, aqui a gente pode procurar qual que é o nosso Q quadrado crítico, né? Qual que é o valor de Q quadrado para rejeitar a nossa hipótese de que isso se deu ao acaso. Vamos usar um alfa de 5%. Então, com alfa de 5% para grau de liberdade 5, o que a gente tem é o Q quadrado crítico de 11. Qualquer coisa que é maior do que 11, a gente rejeitaria a hipótese de homogeneidade. O nosso deu 15, né? Então está bem acima do 11, e depois a gente pode até fazer uma estimativa do p-valor, né? Que está 15,29 e está entre o 1% e o 0,2%, né? Então, o nosso p-valor vai dar entre esses dois aí. Ou seja, a gente rejeita a hipótese nula de que a frequência observada é homogênea. Uma distribuição como essa provavelmente não veio de uma distribuição homogênea, em que todos os lados aparecem com a mesma frequência. A gente pode fazer isso aqui no R também, tá? Então, a gente coloca lá as frequências observadas para cada face, né, aqueles mesmos números, e fala, roda um teste Q quadrado para essas frequências observadas. E o que o R vai retornar para a gente? O que essa função vai retornar para a gente? O valor de Q quadrado, o grau de liberdade e o p-valor associado, né? 0,09. Tá bem, né? Tá entre o p-valor que a gente observaria, olhando na tabelinha, né? Tabelinha Q quadrado. Então, funcionou muito bem, conseguimos replicar esse teste no R, e a gente pode dar uma olhada um pouquinho a mais, né? No que é o output dessa função. Vou salvar o output dessa função, Q quadrado test, né? Q-square test, para essa frequência observada, eu vou salvar isso dentro de uma variável temp, né, uma variável temporária. E depois eu vou abrir essa variável temporária. Clico 2 vezes nela, no meu environment ali, e daí eu vou ter acesso a tudo que tem nesse objeto, né? Primeiro tem aqui a estatística, né, essa estatística aqui quadrado, 15,94. Tem lá grau de liberdade, né, 5. Tem o p-valor. O que tem também de interessante? O valor observado, né? Então ele salva, ele mantém no objeto qual foi o valor de frequências observadas e ele constrói um vetor de frequências esperadas. Então é o 34, 34, 34, 34. Finalmente ele produz uma variável residuals, né? Então os resíduos. E esses resíduos vêm nesse formato aqui: observado menos esperado dividido pela raiz do esperado. É a raiz desse elemento aqui, né? Sem jogar fora o sinal, né? Sem elevar ao quadrado, então a gente não está jogando fora o sinal. Então a gente espera que tem alguns valores positivos e alguns valores negativos, né? E foi exatamente o que aconteceu ali, né? Essas coisas aconteceram menos do que o esperado, né? O 22 é menos do que o esperado, ao passo que o 46 ali é mais do que o esperado, o 44 é mais do que o esperado. Então, resíduos negativos e positivos, tá? Então, fizemos o teste de homogeneidade, tanto na mão aqui, né? Passando no passo a passo, quanto usando o R.
E vamos para o segundo caso, que é aquele caso do teste de aderência. Então, que a gente quer olhar se aquela frequência, uma dada frequência observada, bate com o modelo teórico. Vamos lá, naquele exemplo do Mendel, então a gente encontrou ervilhas verdes, aqui na geração F2, né? A gente encontrou 65 ervilhas verdes e 220 ervilhas amarelas. A gente espera encontrar uma distribuição que segue esse modelo teórico, né? De 75% a 25%. Só pegar o total aqui, computar o total. Qual que é o 20? O que é 25% de 285? 71 e pouco. Qual que é 75% de 275? 213 e pouco. O nosso observado é o 65,2220 e o nosso esperado é o 71,213. Substitui os valores, o 65 menos o 71, eleva ao quadrado, divide por 71. Isso por caso dos amarelos, e faz a mesma coisa para o lado dos verdes. E chega no valor pi quadrado, 0,73. Aqui a gente vai de novo usar o grau de liberdade como número de níveis menos 1. Então, nosso grau de liberdade é 1. Vamos ver o quanto que esse nosso Qi quadrado observado, onde que nosso Qi quadrado observado cai dentro de uma distribuição de Qi quadrado ao acaso, dada aqui analiticamente, né? Então, para grau de liberdade 1, qual que é a região crítica, por exemplo? A região crítica está associada ao alfa 5%, né? Não falou nada, então vamos usar um alfa 5%. O valor crítico é 3,8. Ou seja, só se o nosso Qi quadrado observado fosse maior do que 3,8 que a gente rejeitaria a nossa hipótese nula, né? De que nossas observações não seguem nosso modelo teórico. Mas aqui deu 0,73, né? Ou seja, caiu bem dentro da área de aceitação da hipótese nula. Ou seja, dizemos que nossos dados aderem a esse modelo teórico, seguem o esperado ali. É uma flutuação estatística. Ao invés de encontrar 71 e 25, a gente encontrou 65, né? Então é só uma flutuaçãozinha estatística. A gente pode até tentar estimar aqui qual que é o p-valor, né? Então a gente encontrou para esse valor aqui de 0,73, a gente espera um p-valor aqui, né, entre 50% e 30%, né? Então esse p-valor é entre 50% e 30%. 0,73 está nesse intervalo aqui, né? Ou seja, a gente aceita a hipótese nula de que a frequência observada é esperada pela teoria, né? A gente aceita que os dados observados aderem à distribuição teórica prevista pela teoria, né? Esperada pela teoria. E a gente pode fazer isso no R também. A gente usa de novo a função Q-square test, só que não coloca só a frequência observada, a gente coloca também qual que é uma probabilidade esperada. Se você não põe nada, ele faz um teste de homogeneidade. Se isso aqui veio de uma distribuição 50-50. Mas aqui a gente está falando, não, compara com uma distribuição 25-75%. Então você só põe um parâmetro a mais, informando isso. Então, qual que é a probabilidade esperada? E daí ele te solta o valor de Qi quadrado, o grau de liberdade do p-valor, né? Então deu entre o 30% e o 50%. Então, de novo, aceitamos a hipótese nula de que a frequência observada veio daquela distribuição teórica. Você não consegue rejeitar essa hipótese, pelo menos. Não tem evidência suficiente para falar que a primeira lei de Mendel não funciona aqui nesse caso, nessa contagem. Por último, vamos olhar o teste de independência, né? Então, aqui a gente está querendo olhar como que um fator se associa a outro. Temos aqui a nossa observação. Então, a contagem de mulheres democratas que votam por partidos independentes e que votam por Partido Republicano, né? Então, essas são as contagens, essas são as mulheres, essas são os homens para os três partidos ali. A ideia aqui é comparar um observado com um esperado. E como que a gente computa esse esperado? A gente tem que dar conta do número de pessoas que são democratas, do número de pessoas que são independentes, do número de pessoas que são republicanas, e do número de mulheres, do número de homens. Qual que seria a distribuição esperada que vai ter o mesmo número de pessoas de cada categoria e da combinação dessas categorias, mas que não tem associação? Um atalho para fazer isso é esse daqui. Para definir o que seria esperado, o número que seria esperado de mulheres democratas, é pegar, primeiro, a soma de todos os democratas multiplicado pela soma de todas as mulheres, independente do partido. Tá? Então, colocamos aqui a soma dos democratas, a soma das mulheres, e dividimos pelo total de pessoas, né? Independente do partido, independente do sexo. Tá? Então, esse aqui seria o valor esperado de mulheres democratas. E a gente pode fazer a mesma coisa para mulheres independentes. Né? Então, somamos todos os independentes, multiplicamos por todas as mulheres, pelo número de mulheres total, e dividimos pelo total. E assim por diante. Né? Então, aqui o último, né? Então, de homens republicanos. Então, temos lá o número total de republicanos, 945, multiplicado pelo número total de homens, 1.200, dividido pelo total de homens e mulheres, que é 2.700 e tanto. É só aplicar essa continha. Então, os valores esperados, havendo independência, não associação, né? Então, não tem nenhuma associação entre partido e sexo. A contagem que a gente esperaria seria essa.
Aí é só aplicar de novo o Q quadrado, né? Então, o observado, subtrair o esperado, eleva ao quadrado, divide pelo esperado. Tá? Quando a gente faz isso por esses dados, a gente chega a um Q quadrado observado de 30,07. E a gente vai olhar agora, comparar esse valor com a distribuição ao acaso. A distribuição ao acaso vai ter quantos graus de liberdade? É o número de níveis das colunas, ou seja, a gente tem 3 níveis aqui, né? Então, o número de níveis da coluna menos 1, ou seja, a gente vai acabar com 2, né? Vezes o número de linhas menos 1, ou seja, vai acabar com 1. Então, 2 vezes 1, 2, né? Então, vamos olhar agora na distribuição. Q quadrado nível 2. Qual que é o Q quadrado crítico, né? Valores menores do que aqueles, a gente aceita a hipótese nula. Valores mais altos do que aquele Q quadrado, a gente rejeita a hipótese nula. Para grau de liberdade 2, o crítico é 5,99. O que a gente encontrou foi 30,07, ou seja, caiu para o lado de cá. Ou seja, rejeitamos a nossa hipótese nula, né? Rejeitamos a hipótese nula de que a orientação política independe do sexo, né? Então, parece ter uma associação entre sexo e o partido de preferência. E a gente pode olhar qual que é o p-valor, né? Para valor 30, ele vai estar aqui. Ele vai estar menor do que 0,01, né? A gente tem aqui o maior valor que a gente tem de Q quadrado dentro dessa tabela, é para 0,1%. Então, ele vai ser menor, o nosso p-valor vai ser menor ainda do que isso. E como que a gente faria isso no R? Primeiro a gente tem que construir uma tabela, né? Então a gente tem o vetor das mulheres, o vetor dos homens, vamos, né? Então seriam esses valores aqui. Tem um vetor das mulheres, o vetor dos homens, e o que a gente vai fazer é juntar esses dois vetores, né? Falar, esses dois vetores são rows, são linhas, né? Gruda os seus rows, né? Row bind. Constrói, então, uma sua matrizinha com base nesses dois vetores. E depois põe os nomes nas dimensões dessa tabelinha, né? Então, você fala, olha, linhas são o sexo, né? Feminino e masculino. E as suas colunas são os partidos, democrata, independente e republicano. Aí, quando você escreve M lá, ele vai construir uma tabelinha para você, toda organizadinha ali, né? Você definiu o nome das suas dimensões. Então, temos lá a tabelinha do mesmo jeito que a gente tinha visto inicialmente. E daí é só fazer um Q quadrado daqueles dados observados, tá? Quando você faz isso, ele te dá um output informando qual que é o Q quadrado observado, o 30,07 que a gente tinha visto, o grau de liberdade, 2, que a gente tinha visto também, e o p-valor, né, que era um p-valor menor do que 0,1%, no final a gente viu aqui que deu super pequeno mesmo. Ou seja, de novo, rejeitamos a hipótese nula de que a orientação política independe do sexo. Muito bom. Então a gente viu aqui os 3 casos, né? Então, para avaliar homogeneidade, aderência e independência. É bem simples, né? Então, é sempre comparar as contagens esperadas com as observadas, nessa diferença elevada ao quadrado, dividido pelo esperado, soma tudo, tá? Babinho. E daí, para usar isso, quando que a gente pode usar esse teste? Tá? A gente tem algumas premissas ali, né? Então, tem que estar usando o teste corretamente, né? Você tem que colocar dados de frequência absoluta. Aí colocou a probabilidade, já era, né? Você não está colocando informação crucial ali, que é o N, né? Você põe a probabilidade, você já perdeu essa informação do número de elementos que você tem, né? Então, você não pode fazer esse teste colocando valores de porcentagem, né? Só funciona com contagem absoluta mesmo, com frequência absoluta, com a contagem. Outra coisa, os níveis têm que ser mutuamente exclusivos. Ou ele cai na face 1, ou ele cai na face 2. Não tem uma face, não cai na quina, né? O dado, não tem jeito, não pode ter. Os níveis têm que ser totalmente exclusivos ali, não pode. Ou a pessoa vota para o republicano ou vota para o democrata, né? Não pode ter categorias ali que são sobrepostas. E daí tem uma outra premissa super chata, né? Então, que ao menos 80% das células tem que ter contagem inesperada 5 ou maior. E nenhuma célula pode ter contagem inesperada menor do que 1. Não pode ter 0. Se você fizer um teste Q quadrado quebrando isso aqui, explode, tá? Você não consegue trabalhar com esse tipo de coisa. E é feio, né? É horrível, né? Então, essas daqui tudo bem, faz total sentido, não é nem premissa, né? É saber o que você está usando, né? Então, saber que você está trabalhando com um teste quadrado de contagem, né? E que os níveis têm que ser mutuamente exclusivos. Mas essa outra premissa aqui é bastante limitante, né? Então, se você encontra todas as pessoas de um sexo votando para um partido e nenhuma para o outro partido, você fala, poxa, eu não consigo fazer o teste, não pode ter menor que 0, né? Ferrou tudo, né? Então é um sistema que não serve para qualquer tipo de dado, né? Mas ainda bem que tem os bootstrap, tem as permutações aí que vão permitir a gente trabalhar com isso. Mas a gente vai falar disso na aula que vem, tá? A aula de hoje é só mostrando como que se faz esse tipo de teste. Bom, então vamos lá, aquele primeiro caso, né? Então, a gente vai passar pelos 3 casos, né? Então, o teste de homogeneidade, teste de aderência e teste de dependência, tá? Fazendo na mão e fazendo usando a função nativa. Então, vamos pegar esse primeiro caso aqui, em que a gente está querendo saber se isso aqui vem de uma distribuição homogênea, tá? Temos as frequências observadas em cada face do dado, e agora vamos construir a nossa frequência esperada. Então, quer pegar o quê?
Você pega a média de todos eles, né? Então soma e divide pelo número de níveis e faz uma matriz com o mesmo formato da anterior, né? Então, a gente tinha a nossa frequência observada com as contagens de 6 lados, a nossa frequência esperada também tem a contagem esperada para esses 6 lados do dado. E daí constrói os resíduos daquele jeito, né? Então, que era pegar a frequência observada, subtrair da esperada e dividir pela raiz quadrada ali. Aqui é para conseguir construir os resíduos sem perder a orientação, né? Se é menos do que o esperado ou mais do que o esperado. Só elevar ao quadrado esses resíduos, né? E somar. E a gente chega no nosso Q quadrado observado. Dava um 15 alguma coisa. Para grau de liberdade, que é o número de níveis menos 1. Então, grau de liberdade 5. E daí é só comparar isso com aquela distribuição dos quantis, né? A gente vai colocar um valor de probabilidade, né, de 95%. A gente está querendo saber qual que é o quantio que vai colocar a integral de 0 até aquele valor crítico nosso ali, né, associado a 95%. A gente está querendo descobrir, então, que valor é esse, né, para deixar os 5% do outro lado. E daí chegamos ao nosso valor crítico aqui, de 11, tá? E depois a gente só compara, ver se o nosso valor observado é maior ou menor do que o valor crítico, né? No caso aqui, ele deu que o nosso valor observado deu maior do que o crítico, né? Deu maior do que o crítico, portanto, a gente rejeitou a nossa hipótese nula, né? Rejeitamos a hipótese que a frequência observada é homogênea, tá? Então, um dado como esse aqui é viciado, tá? Um dado que você observa isso aqui, ele fala, não, esse dado não está dando homogêneo. Beleza, e você pode buscar qual que é o p-valor disso, né? Então, aqui a gente vai usar, ao invés de usar a função para achar o quantio, a gente vai usar a função para achar o valor de probabilidade associada. Qual que é o valor de probabilidade associada ao Q quadrado observado de quanto que era mesmo? 15. Então, a probabilidade integral do 0 até o 15 é de 0,99. O p-valor é o complementar a isso, né? Ou seja, o p-valor é 0,009, né? Dá quase 1%. Rejeitamos a nossa hipótese nula com p-valor 0,009. E a gente pode fazer isso usando a função nativa, né? Então, aqui square test, né? Então, a única coisa que a gente precisa aqui é colocar a frequência observada, né? E daí você escreve aqui square test dessa frequência observada. O que ele já está fazendo aqui é isso aqui, né? Falando que a probabilidade é 1, né? Dividido por 6. Né? Então, é 1/6 para cada lado. É a mesma coisa que você está fazendo ali, né? Quando você roda um negócio desse, é a mesma coisa que você está rodando esse daqui de baixo. Você está dando dadas probabilidades ali. Como quando você não coloca nada, você já está informando para o R que você está querendo colocar uma distribuição uniforme. É desse jeito que esse sisteminha funciona. Desse jeito aqui é mais simples, né? Então, roda o Q quadrado para aquela frequência observada, ele está comparando com uma distribuição uniforme. Deu p-valor e tal. A gente pode fazer aquilo que a gente tinha falado, né, de construir uma variável temp, e a gente pode clicar e ver como que é cada uma das coisas. Então, temos o p-valor, às vezes você está querendo rodar muitas vezes, né? Então, se você está num loop, você tem um dado super gigante, você quer rodar isso muitas vezes, então você só vem e caça lá qual que é o valor de p-valor, né? Você só põe isso dentro do teu loop, salva essa variávelzinha para mim, que é o p-valor. Né? Ou você quer salvar o Q quadrado, você procura lá aquele pedacinho que informa qual que é o Q quadrado. A gente vai usar essa brincadeirinha na aula que vem, para pegar os Q quadrados observados, né, dessa forma. Beleza, então conseguimos extrair então, o valor observado, esperado, os residuais, a estatística, p-valor. Matamos essa primeira parte do Q quadrado por homogeneidade. Agora vamos cair no de aderência, né? Deixa eu limpar tudo. A aderência aqui é para aquele caso das ervilhas, né? Temos ali aquelas contagens, frequência observada, e agora eu quero comparar com uma frequência esperada. Uma frequência esperada seria os 25, 75%, vezes o total de ervilhas que eu contei. Então dá 71,213, pouquinho cada lado. Né? Vamos computar os resíduos, né? Frequência observada menos esperada, dividido pela raiz quadrada do esperado, né? Então temos ali os valores, um está abaixo e o outro está acima, né? Resíduo negativo e um resíduo positivo. Aqui quadrado é só relevar os resíduos ao quadrado e somar, né? E para o grau de liberdade 1, né? Então, temos 2 níveis, menos 1. E temos aqui o nosso Q quadrado crítico. Para esse grau de liberdade, qual que é o valor de Q quadrado associado a 5%, né? Ao 5% no final ali. Então, bota o ponto 95. Então, o Q quadrado crítico é 3,8, o nosso observado é 0,73, ou seja, isso aqui não acontece, né? Isso é falso, ou seja, vai cair na parte de aceitar a hipótese nula, né? Então, você roda o
condicional todo aqui, ele já cai para o lado de lá, né? Então, aceito a hipótese nula de que a frequência observada é esperada pela teoria, né? Então, esses dados aqui seguem a primeira lei de Mendel, né? Tá? A gente pode caçar qual que é o p-valor, né? O mesmo sistema que a gente tinha visto por outro caso. O nosso p-valor deu 0,39, né? Então, bem acima do 0,005, do 0,05, né? Ou seja, caiu na área de aceitação da hipótese nula mesmo. A gente pode fazer isso aqui usando só a função Chi-square test, né? Então, para fazer esse exemplo, a gente só precisaria da frequência observada, né? É ali que a gente define, a gente mostra qual que é a probabilidade, qual que é o nosso N, né? E fala qual seria a probabilidade esperada, né? E, então, 25,75. E daí só roda o square test daquela frequência observada para aquela probabilidade esperada. Temos lá nosso p-valor seguindo, mostrando exatamente o que a gente tinha visto antes. É isso que ele está fazendo. De novo, a gente pode criar um objeto temporário e olhar cada um desses detalhes aí, né? Cada um desses passos intermediários. Tá? Matamos aqui o teste de aderência. Agora vamos fazer o teste de independência. Tá? Esse aqui é aquele mais interessante, né? Em que a gente construir uma matriz. Tá? Então, temos aqui nossas frequências observadas, né? Então, para cada partido, para cada sexo, né? Então, os partidos 1, 2, 3, sexo 1, 2. Primeiro, só para dar uma olhada nas funções, né? R-bind, né? Combinar linhas, né? Pode ser combinar colunas, pode ser combinar linhas. Para a gente está combinando linhas, para ficar com o mesmo formato que a gente tinha visto na tabela do slide. E depois você pode fazer o call sums, né? Que é soma as colunas, ou row sums, que soma as linhas. Então, você consegue obter, então, a soma das colunas, essa matriz aqui, quanto que soma em cada coluna. Coluna 1, 2 e 3. Esses dois elementos aqui somam 1.200 e tanto. Esses dois elementos aqui somam 500 e tanto. Pode ver aqui a soma das linhas, né? Então, quantos homens e quantas mulheres tem na nossa amostra. E aqui, quantas pessoas que a gente avaliou no total. 2.700 e tanto. E agora, a gente vai construir o que seria a frequência esperada. Começar a construir uma matriz vazia, né? Tudo com NA, né? Não tem nenhum valor ali, valor faltante. Né? A gente vai rodar para cada linha e para cada coluna, né? Então, rodando para linha 1 para coluna 1. Né? Então, a gente quer escrever um valor ali. Por enquanto está na, né? Linha 1, coluna 1. Está na... Eu queria botar alguma coisa ali. Para construir aquela distribuição de independência, vai botar a soma das colunas, multiplicar pela soma das linhas, né? Essa multiplicação aqui a gente divide pelo total. Então, temos lá, 703. Isso aqui seria o esperado se não tivesse associação nenhuma entre partido e sexo. Que roda isso para todo mundo, constrói uma tabela de valores esperados. E depois você constrói os resíduos. Os resíduos, de novo, aquela mesma história, né? Pega as frequências observadas, subtrai das esperadas e divide pela raiz das esperadas. Então, temos nossos resíduos ali. Então, tem mais... Aqui é mulher democrata, né? Então, tem mais mulher democrata do que o esperado, tem mais mulher independente e tem menos mulher republicana, né? Esse foi o que aparece aqui no nossos resíduos, né? A gente só olha ali, né? A gente não está fazendo um teste estatístico, a gente só está vendo se aquela contagem deu maior ou menor. O teste estatístico agora a gente vai fazer com base no Q quadrado observado e no Q quadrado ao acaso. O nosso Q quadrado observado é a soma dos resíduos ao quadrado, deu 30, grau de liberdade, número de linhas menos 1, vezes o número de colunas menos 1, né? Deu grau de liberdade 2, constrói o Q quadrado crítico, tá? Que deu 5, ou seja, isso aqui vai dar verdadeiro, né? Então o Q quadrado deu maior do que o crítico, caiu na área de rejeição da hipótese nula, ou seja, rejeitamos a hipótese nula de que a orientação política independe do sexo. E computo por valor ali, tem valor bem baixinho, menor que 0,0, bem menor, né? É 2,9 elevado a 10 a menos 7, né? Ou seja, nada. E daí dá para fazer também usando a função Q quadrado test, né? Q-quares test, a função nativa do R. Né? A gente está querendo construir essa tabela aqui, né? Então, de novo, a gente constrói, coloca lá a nossa matriz, né? Então, temos a nossa matrizinha já nesse formato, bota os nomes, né? Por enquanto não tem nome, né? Qual foi o nome das dimensões? Não tem nada, né? Mas eu queria, põe lá para mim esse sexo e partido, né? E daí, quando você roda isso aqui, você tem a tabelinha bonitinha, como eu tinha falado antes. E daí só roda o Q quadrado, Q-square test, né? Aqui ele já vai fazer o teste de independência, tá? Quando você põe uma matriz, ao invés de colocar, se você põe um vetor, só põe um vetor, ele faz um teste de homogeneidade, né? E se você põe uma matriz, ele já vai fazer um teste de independência, né? E é claro que você pode colocar a distribuição teórica que você quiser, né? Você põe um valor de probabilidade ali, você checa a aderência da sua distribuição, da sua distribuição observada com uma distribuição teórica ali, que você põe um valor de probabilidade. Então dá para fazer teste de aderência também com múltiplas dimensões, né? Mas enfim,
Aqui a gente está fazendo só a estatística independente, tá? Um dado valor de probabilidade que não associa as coisas, né? Que é aquela nossa distribuição esperada. E daí ela deu o nosso Q quadrado, o nosso grau de liberdade e o nosso p-valor. E matamos, né? Pode botar isso num valor, numa variável temp e caçar ali quanto que é como que é o observado, como que é o esperado e como que são os residuais, né? Positivo e negativo. Qual que é a estatística e qual que é o p-valor.